8h16, vamos olhar para frente nessa quarta-feira, saber o que vai marcar esse dia, o que vai ser notícia para você hoje. O presidente Jair Bolsonaro atacou fortemente a decisão da segunda turma do Supremo, que manteve a cassação do deputado Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. Bolsonaro disse que o parlamentar não espalhou fake news. Vamos acompanhar. Enquanto aqui a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão, aqui do outro lado da Praça dos Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. 8h17, ainda durante esse evento no Palácio do Planalto, ao citar as Forças Armadas, Bolsonaro disse que, entre aspas, não vai fazer papel de idiota. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas. Bom, nós ouvimos aí 2 trechos da reação forte do presidente Jair Bolsonaro, a decisão tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal de restabelecer a decisão da Justiça Eleitoral que tinha sido desfeita pelo ministro Nunes Marques, portanto, segue cassado o mandato do deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francischini, que antes do fechamento das urnas, lá em 2018, fez uma transmissão ao vivo pela internet, dizendo que o sistema estava fraudado e que Bolsonaro poderia perder aquela eleição, porque as pessoas estavam indo às urnas, digitavam 17 e o voto era transformado em alguma fraude que nunca existiu para Fernando Haddad. Nunca, nada, nem perto disso, foi sequer perto também de ser provado. Virou uma lenda, né? Assim como a mula sem cabeça, como o Saci Pererê, como Curupira, morria de medo do Curupira e muitas outras, né? Mas cá estamos nós discutindo o assunto, porque não é Gustavo Uribe e Basília Rodrigues. Embora não haja nenhum fato que nos permita avaliar o que disse o presidente Jair Bolsonaro como algo concreto, né? Muito menos o que disse o deputado Francischini lá em 2018, é algo que surge a partir do nada, mas vai ganhando volume e coloca mais uma vez em lados opostos a Suprema Corte e o chefe do Poder Executivo, o chefe máximo da nação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que, Basília, nesses trechos que nós separamos aí, deu algumas declarações duras, né? Como dizendo que é necessária que haja uma reação. A gente não sabe exatamente que tipo de reação ele disse, mas que se a população entender que não, ela vai ter de aceitar ser escravizada, né? A que tipo de reação o presidente da República se refere? A gente deve encarar esse como mais um momento de divergência excessiva por parte do presidente em relação ao Supremo, ou nós estamos caminhando para aquilo que parece ser para um momento cada vez mais tenso que vai desaguar lá, sabe-se lá como, em outubro? Bom dia.
Tudo bem? Muito bom dia, Colombo, Stephanie, Uribe. Pois é, o presidente volta novamente a fazer declarações que levantam interpretações de ruptura institucional sobre mobilização da população, dizer que tem a seu dispor as Forças Armadas, apesar do sentimento interno não ser este, né? Integrantes das Forças Armadas, integrantes do governo dizem que é uma bravata, que o presidente Jair Bolsonaro, ele estica a corda, ele tensiona ainda mais o ambiente, mas para fins práticos, ele não encontra apoio dentro do governo, dentro das Forças Armadas, de quem tem voz de comando para que algo mais disruptivo possa, de fato, ocorrer, né? Integrantes das Forças Armadas, com quem eu conversei nesta última semana, chegaram a afirmar que não estão na prateleira de nenhuma narrativa golpista para qualquer governo, né? Para qualquer pessoa que esteja à frente do governo do Brasil. É claro que esse discurso é perigoso porque pode incentivar, pode turbinar movimentos dissidentes, pessoas que queiram esticar demais a corda até quebrar, né? E vem no discurso do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados um tipo de legitimação para atitudes criminosas, né? Para atitudes que vão contra a Constituição. Ontem, o Supremo Tribunal Federal deu uma resposta inequívoca à classe política. Disse que político que transmite notícia mentirosa, político que espalha conto da carochinha contra o processo eleitoral brasileiro, pode sim ter o seu mandato cassado. Ou seja, contar historinha, lenda, né, que parece brincadeira de internet, mas se o objetivo é atentar contra a democracia, contra o entendimento da população sobre o que é certo nas eleições, sobre o funcionamento das instituições, então este político, independentemente do mandato, estará cometendo um crime. Isso a gente até destrinchou ontem nos comentários aqui no Novo Dia, né? A derrota era certa. Você podia escolher, vai no plenário ou vai na segunda turma. Optou-se, então, por um julgamento inicial ali na segunda turma, enquanto o Fernando Francischini diz que ainda pode apresentar recurso, né? Tentar colocar esse caso novamente em julgamento na própria segunda turma, por meio de um recurso, ou até agravar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Insistir no discurso de que ele está sendo perseguido e que é inédito a cassação de uma pessoa que espalha notícias mentirosas. Mas como a gente trouxe ontem, né, e veja que os ministros evidenciaram isso em seus votos, não tem novidade aí. Você pode dizer que condenação por fake news é novo, mas o crime não é de fake news. O crime, neste caso, é de abuso político, de uso indevido de meios das comunicações. Ou seja, são crimes já previstos na nossa legislação, seja em lei infraconstitucional ou na própria Constituição. Não, a novidade é chamar de fake news, mas que é crime sempre foi. Valeu, Basília. Uribe, o presidente Bolsonaro se indigna contra a punição que foi dada ao parlamentar, né, a Fernando Francischini, com a perda de mandato, mas volta a dizer, ele apenas disse o que eu mesmo já tinha dito e voltou a dizer ontem, inclusive numa outra entrevista que ele deu também ao SBT, a gente vai mostrar aqui ao longo do Novo Dia alguns trechos, voltou a questionar inclusive o processo eleitoral americano, ele tem encontro com Joe Biden previsto para amanhã, quinta-feira, quer dizer, a dinâmica é sempre a mesma, né? O presidente morde, depois ele assopra. Dá para esperar que a tropa do deixa disso vai entrar em campo dessa vez? Até quando a gente vai nesse vai e volta, hein, Uribe? Bom dia para você. Olha, Stephanie, não é a primeira vez, não é a segunda vez e não será a última vez que o presidente Jair Bolsonaro irá adotar essa retórica. É o tipo de revolta ensaiada. Bom dia a todos, bom dia Basília, bom dia Colombo e bom dia Stephanie. A Basília Rodrigues bem ressaltou, o próprio presidente Jair Bolsonaro já sabia que ele sofreria uma derrota. O Palácio do Planalto já falava isso desde a semana passada. Mas era necessário dar uma resposta aos seus eleitores, ou seja, engajá-los em um contexto que a gente lembra que não é um contexto favorável ao governo. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas na linha da miséria. Nós temos agora soluções apresentadas pelo Palácio do Planalto e Ministério da Economia para os combustíveis que
pode fazer água na bomba dos postos de gasolina. E o presidente Jair Bolsonaro não tem conseguido passar o seu principal adversário nas pesquisas eleitorais, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então essa retórica é constante. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse naquela live que ele prometeu apresentar provas de que realmente haveria fraude nas eleições. Ele disse que não tem provas. Ele disse que são indícios fortes, mas não provas. Exibiu algumas fofocas, enfim, de WhatsApp, alguns indícios que a própria Polícia Federal posteriormente negou. Disse que não tem provas concretas, que eram apenas investigações para chegar a indícios. Então, o que se vê é a nova estratégia do presidente, que não é nova, a antiga estratégia, na verdade, de polarizar, de culpar o Tribunal Superior Eleitoral. Num contexto social negativo para ele, isso gera engajamento. Isso gera engajamento nas redes sociais e quem diz isso são assessores do Palácio do Planalto. Porque o presidente Jair Bolsonaro tem um contexto de eleitores dele nas redes sociais, eles perdem um pouco de munição para defendê-lo e quando ele faz esse tipo de ataque, eles voltam a defendê-lo nas redes sociais e a expectativa é de que isso vire votos de alguns eleitores indecisos. A questão é que isso tem gerado uma divisão muito grande dentro da própria campanha do presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma apuração minha e da Basília Rodrigues, conversando com integrantes da campanha de Jair Bolsonaro. Tem uma ala, que é a ala do Bloco do Centrão, que é Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Duda Lima, que é o novo marqueteiro da campanha, que acham que esse discurso não cola mais, que o eleitorado quer uma resposta para a inflação, para a fome, para a questão também do não crescimento do país. Então, quer uma outra resposta do presidente e que ele deveria focar nisso, deveria focar em explicar do Auxílio Brasil, deveria focar nas obras feitas pelo governo federal, deveria focar numa resposta para a população. Mas a outra ala da campanha de Jair Bolsonaro, que é capitaneada por seu filho Carlos Bolsonaro, que acha que a eleição deste ano será igual à eleição de 2018. Então, que a pauta de costumes deve retomar e que o discurso mais eufórico do presidente deve ser preponderante. Essa queda de braço acontece todos os dias na campanha, enquanto as pesquisas eleitorais apontam uma vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Saiu hoje a Genial Quest, a gente deve abordar mais tarde aqui na programação. Então é uma questão estratégica. O presidente segue no mesmo discurso de 2018. A questão é saber se esse discurso de 2018 cola no Brasil de hoje, quando a preocupação principal não é mais a corrupção, e sim a fome e a inflação.